Se você está procurando livros interessantes sobre o pensamento conservador em geral, e para sair desse caminho da roça, de achar que pensamento conservador é gente racionária, não sei o quê, primeiro eu diria para você o seguinte: o pensamento conservador é uma floresta densa, como se diz em filosofia, tá? Não é uma coisa que você vai conseguir abarcar de uma vez só. Eu indicaria, por exemplo, o livro do João Pereira Coutinho, né, colega meu da Folha, publicado pela editora Três Estrelas, sobre pensamento conservador, que é um livro curto, muito bem escrito, muito didático e muito consistente. Eu indicaria O que é Conservadorismo, do Roger Scruton, que também já saiu em português. Eu, na realidade, indicaria toda uma série de livros do Roger Scruton. Procure, né? Você vai encontrar. São livros... As vantagens do pessimismo dele, por exemplo, é maravilhoso, né? Agora, se você estiver procurando um livro, assim, digamos assim, com um teor mais scholar, né? Eu indicaria o Conservative Mind, que está sendo traduzido pela Realizações, O Espírito Conservador, ou está saindo, ou já vai sair. Fique esperto, porque talvez, será o melhor livro de história do pensamento conservador. É claro que vai ali até os anos 60, mais ou menos, né? Historicamente, inclusive, não é um livro que contempla a discussão atual, mas é o melhor livro. Conservative Mind, Russell Kirk é o autor, tá? Kirk, K-I-R-K, tá? Esse é o melhor livro, ou pelo menos um dos melhores, seguramente, para te dar um esteio e um repertório em tradição conservadora, tá bom? Agora, aqui no Brasil, falando de pensamento liberal conservative, né, o pensamento liberal, o que é liberalismo, o livro do José Guilherme Melchior, que saiu recentemente pela Realizações, que, né, é uma reedição maravilhoso também, sobre o liberalismo do José Guilherme Melchior. Também acho que é uma referência. E aí tem um debate entre liberalismo e pensamento conservador, mas eu acho que os dois são próximos em algumas coisas, inclusive na crítica ao socialismo, né? E a tendência totalitária do socialismo, os dois são muito próximos. E assim, também um outro livro que eu recomendaria, Democracia na América, do Alexis de Tocqueville, que era um liberal, como se falava na França do 19, mas que também é uma análise muito distante desse lenga-lenga de marxismo, que normalmente, dessa utopia marxista e dessa coisa que normalmente vai de Marx a Foucault quase sempre e se transforma numa verdadeira igreja. Então eu diria, procura o João Pereira Coutinho, Russell Kirk, Roger Scruton, você já tem aí, são muitos, tá? Você já tem aí referências bastante interessantes para se apropriar do que é o pensamento conservador. Eu diria mais um, que eu ia esquecendo. Intelectuais e Sociedade, né? Intelectuais e Sociedade, do intelectual americano Thomas Sowell. Esse está traduzido, é um livro que precisa de um certo fôlego, né? Mas é um livro essencial para você entender um olhar conservador bastante consistente em relação às práticas dos intelectuais que normalmente se acham o máximo e negam a existência de um pensamento consistente conservador.